tá? Então diz assim, Apocalipse 16, então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo subiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua estátua. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue, como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram também em sangue. E ouvi o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer, João está dizendo aqui, ouviu o anjo dizer, tu és justo, ó santo, que és e que era, pois enviaste estes julgamentos. Porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e de teus profetas. Tu lhes deste sangue para beber. É sua justa retribuição. E ouvi uma voz que vinha do altar dizer, sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o Deus, o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas. E não se arrependeram, nem deram glórias a Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, do anticristo, e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, os seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas, blasfemavam contra Deus, o Deus do céu, e não se arrependeram de seus atos perversos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, que é o líder religioso que vai auxiliar o anticristo, 3 espíritos impuros semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. E o Espírito, ou os Espíritos, reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Por fim, o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito, o templo de Deus, no céu, está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia, e a fez beber do cálice cheio do vinho da sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram, e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo com pedras que pesavam até 35 quilos caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Amém? Muito bem. Uma leitura forte, para você que talvez está ouvindo pela primeira vez, um pouco assustadora, mas dobre a sua atenção para você entender o que você pode fazer em relação ao que você vai ouvir nessa manhã. O tema da mensagem é as 7 taças da ira de Deus. Já faz 6 meses que eu não prego no livro do Apocalipse, e do capítulo 1 ao 15, então,
Já foram produzidos 24 sermões, como você viu aqui projetado. Está ali no canal à sua disposição, para você poder assistir. E é importante assistir todos eles, para você entender o livro do Apocalipse, e principalmente a última mensagem, para você entender melhor a mensagem de hoje, tá? A última mensagem foi pregada há 6 meses atrás, está no canal da igreja, e eu recomendo que você assista. Mas eu vou tentar ser bem didático aqui, para você entender, mesmo sem todo o contexto do livro, para você entender o que esse capítulo 16 está nos ensinando. O Apocalipse revela não apenas a glória da igreja, que vai triunfar, que vai vencer através de Cristo. Cristo vai arrebatar a igreja, vai levar a igreja daqui antes do início da grande tribulação. Eu creio assim, ensino assim, vejo assim nas Escrituras. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Jesus virá até os ares, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a seguir. E ele vai arrebatar a igreja, os que estão vivos, seremos glorificados, e os mortos vão ressuscitar, vamos nos encontrar nos ares, estaremos assim com o Senhor para sempre, e vamos para o céu, para as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Jesus com a igreja. Depois de 7 anos, Jesus volta com a igreja para vencer o anticristo e estabelecer o reino milenar na terra. E é nesse período que está aqui situado o capítulo 16, prestes a volta gloriosa de Jesus com a igreja que já fora arrebatada. Então nós estamos aqui perto do final da grande tribulação, no capítulo de número 16. Então, o Apocalipse, o livro do Apocalipse vai revelar não apenas a glória da igreja, mas também o juízo final de Deus sobre o mundo que rejeitou Jesus Cristo. O mundo que rejeitou Jesus vai, durante a grande tribulação, receber a justa retribuição de Deus, o justo juízo de Deus sobre o mundo que rejeitou Jesus. Lembra de ontem, os que participaram do treinamento, o pastor Marcos citou João 3:36, aquele que crê em Jesus, a ira de Deus é tirada de sobre ele, aquele que rejeita Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, o nosso problema é a ira de Deus. A ira de Deus está sobre os homens e as mulheres, sobre a humanidade. E a única maneira de escapar da ira de Deus é crendo em Jesus. Não tem outra maneira. É confiando em Jesus como seu único e suficiente Salvador, vivendo para Ele. Então, você é reconciliado com Deus. Caso contrário, a ira de Deus permanece sobre você. Ninguém chegará até Deus pelo seu próprio mérito. Só Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Então, se você rejeita Jesus, a ira de Deus permanece sobre você. O arrebatamento da igreja vai acontecer, você vai ficar, e durante a grande tribulação, provavelmente você vai receber a marca da besta. E foi falado aqui sobre isso, que virá o juízo sobre o trono da besta e sobre os adoradores da besta. Ah, mas na igreja aqui está todo mundo seguro, né? Não, tem gente na igreja que não é crente. Tem gente na igreja que gosta do pastor, gosta do louvor, gosta do ambiente, mas nunca se converteu. Já viram aqueles filmes, Deixados para Trás, que conta o arrebatamento da igreja? Sempre quem fica é o pastor, né? Vocês já viram? Eu não gosto desses filmes por causa disso. Sempre é o pastor que fica. Por que não é o diácono? Por que não é o tesoureiro, não é o vice-presidente da igreja? Por que não é o irmão lá que está na mesa de som? Né? Por que não é lá o irmão que está na live? Por que não... Tem que ser o pastor. Né? Por que não é o músico aqui, o baixista? É sempre o pastor que fica, né? Misericórdia. Não, eu não vou ficar não, eu vou subir para a glória de Jesus. Misericórdia, né? Vamos todo mundo subir, né? Todo mundo subir. Mas tem que crer em Jesus, senão fica mesmo. Então, meus irmãos, no capítulo 16, que nós lemos aqui, nós temos o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Juízos intensos e sem paralelos. Ou seja, o mundo nunca terá visto nada igual. Amém? Que marca o fim da grande tribulação e prepara o palco, então, para a segunda vinda de Cristo no final da grande tribulação. A mensagem central é: Deus é justo em seus juízos e Cristo é o Senhor da história. Deus é justo, amém. Ele vai derramar a sua ira sobre o mundo que rejeitou Jesus. John Walvoord, um teólogo e pastor, teólogo, ele vai dizer assim: as taças, as 7 taças que nós lemos aqui, representam a consumação da ira de Deus sobre o mundo ímpio.
preparando o caminho para a vitória final de Cristo no Armagedon. O Armagedon é a batalha final que vai acontecer entre o exército do anticristo e Jesus voltando com a igreja. Então Jesus vai vencer o anticristo e os seus exércitos. Você se lembra, se você já leu o livro do Apocalipse, ou está acompanhando toda a série, pegando lá no capítulo 1, você vai ver que Jesus, ele falando com João, João escreve cartas às 7 igrejas da Ásia, vão aparecer ali 7 anjos, vão aparecer ali 7 castiçais, vão aparecer 7 selos, 7 trombetas, e assim por diante, até chegarmos aqui nas 7 taças. O número 7 vai aparecer muitas vezes no livro do Apocalipse. Então, o John Walvoord, ele vai dizer essa frase aqui em um dos seus escritos, né, que essas 7 taças representam a consumação da ira de Deus. É a última parte do juízo de Deus, que já vem sendo derramado durante a grande tribulação. Aqui estamos chegando no final. Então, as 7 taças é a última parte do juízo de Deus, da primeira até a 7ª, sobre o mundo que rejeitou Jesus. O texto nos mostra que o fim da história humana não está nas mãos do diabo. Muitas vezes a gente pensa, o diabo está no controle, o diabo é o Deus desse século, e de fato ele é o Deus desse século, de fato ele cega o entendimento dos incrédulos para que as pessoas não entendam o evangelho, mas ele não tem o poder sobre a história da humanidade, é Deus quem tem o poder, e também não são os governantes, não é o presidente, não é o presidente dos países, não é o presidente da ONU, não é os ditadores do mundo, não é o diabo e nem esses governantes, é Deus quem está no controle da história, amém, meus irmãos? E ele julgará o mundo com justiça e trará a vitória de Cristo, para que o reino milenar seja implantado aqui na terra. Quando Jesus vencer o anticristo, ele vai implantar o reino milenar aqui na terra. Jesus vai reinar, amém? Jesus vai reinar, essa é a esperança da igreja e do mundo, o reino glorioso de Cristo, e ele reinará com justiça. A gente vê, se você acompanha a geopolítica, nós vemos aí o que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil praticamente rompeu as relações com os Estados Unidos, não por conta da nação brasileira, mas por conta do presidente da nossa nação, de quem governa a nossa nação, e isso é perigoso para a nossa nação. Os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. Nós vemos aí os Estados Unidos rodeando ali a Venezuela, falando em tirar o Maduro do poder e assim por diante, o que seria uma bênção para a Venezuela, né? E a pergunta é, como que um país tem autonomia ou acha que pode entrar e invadir um outro país para se fazer algo bom ou algo ruim? Essa é uma pergunta que se faz. Porém, não sabemos o que vai acontecer, mas quando Jesus estiver reinando aqui, ele vai entrar em todos os países. E ele vai estabelecer o reino dele em todos os países. Todo o mundo vai se submeter a Cristo. Amém? Hoje, cada país é independente. Nós temos aí as ditaduras, temos aí Coreia do Norte, nós temos aí Venezuela, nós temos aí Cuba, Nicarágua também, né, se não me engano. E a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, mas durante a grande tribulação, eu fico imaginando o que vai acontecer nesses países, né, o que vai acontecer no mundo, mas principalmente quando Jesus voltar no final da grande tribulação e estabelecer o reino dele na terra. Sabe quem é que vai reinar com Jesus? A igreja, nós iremos reinar. Amém? Jesus vai colocar os governantes de cada nação. Nós iremos reinar com ele. Talvez você seja lá o próximo presidente da Coreia do Norte, para mudar aquele país, já pensou? Que loucura, né? Mas é isso que a Bíblia diz. Nós iremos reinar com Cristo. O reino de Cristo vai tomar todo o mundo. Todas as nações irão a Jerusalém para adorar o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então você olha para o mundo hoje e você vê assim, está tudo perdido. O diabo está dominando tudo. Deus está no controle. Deus é o Todo-Poderoso e quem estiver com Jesus vencerá com ele. Amém? Muito bem.
Apocalipse 16 nos apresenta 3 grandes lições sobre o juízo de Deus e o destino da humanidade. Nós vamos falar sobre esses 3 pontos aqui. O primeiro ponto vai aparecer para você: os juízos de Deus são inevitáveis, não há para onde correr. A ira de Deus permanece sobre o mundo que rejeita Jesus. E por mais que você tente colocar leite condensado, chocolate, açucarar a mensagem para ficar mais palatável, a mensagem é essa: o juízo de Deus será derramado. Não há para onde correr. O único lugar que você pode correr é para a cruz de Cristo, amém? É entregar a sua vida para Jesus, é a única coisa que você pode fazer, porque o que está decretado irá acontecer. Os juízos de Deus são inevitáveis, é isso que a gente vê basicamente do versículo 1 ao versículo 11. Está decretado, é assim que vai acontecer, é dessa maneira que vai acontecer. E nós, a igreja, os crentes, aqueles que nasceram de novo, estão seguros nas mãos de Jesus. Ninguém pode nos tirar de lá. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus. Você não precisa ficar com medo do Apocalipse, de forma alguma. Você deve ler o Apocalipse, deve conhecer o Apocalipse. Não é para você ficar com medo, é para você ter esperança, é para você saber que Deus está no controle e Ele não vai perder, porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. Nós temos a vitória garantida, porque estamos com Cristo. Os juízos de Deus são inevitáveis. Da primeira à quarta taça 1, 2, 3 e 4, de maneira resumida, não vou poder ler todos os versículos novamente, o capítulo é longo. Da primeira à quarta taça, nós vemos pragas terríveis sendo lançadas sobre a humanidade. Do versículo 2, praticamente, ou basicamente, até o versículo 9, como úlceras ou feridas malignas naqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua estátua. Basicamente o versículo 2, vamos ler o versículo 2. Capítulo 16, verso 2. O primeiro anjo saiu do templo. Olha só, deixa eu fazer uma explicação aqui melhor para você entender. São 7 selos. No 7º selo, inicia-se o juízo de 7 trombetas. Na 7ª trombeta, inicia-se o juízo das 7 taças. Agora aqui, nós estamos na abertura da primeira taça, ou melhor, no derramar da primeira taça. Eu digo nós estamos porque estamos estudando, tá? Não porque estaremos na grande tribulação, amém? Em nome de Jesus, nós seremos arrebatados, aqueles que confiam em Jesus. Então o primeiro anjo saiu do templo, o templo de Deus, na visão de João, que está na ilha de Patmos, tendo a visão que Jesus está dando para ele, a visão do Apocalipse. Então o primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoraram a sua estátua. Aqueles que receberem a marca da besta durante a grande tribulação vão ter privilégios dados pelo sistema do anticristo, pelo governo do anticristo. Vão poder comprar, vão poder pagar, vão estar dentro do sistema econômico, monetário, do governo do anticristo. Hoje nós vemos o sistema econômico do mundo indo para esse controle. Daqui a pouco não tem mais dinheiro em espécie. É só eletrônico. Mais de 70% da receita da igreja é via Pix. Mais de 70% daqueles que dizimam aqui na igreja ofertam é via Pix. Há 3 anos atrás, isso não existia. Você recebe o seu salário e você paga as suas contas já através dos meios eletrônicos. Tem gente que não tem mais dinheiro em espécie na carteira e na bolsa. Então, está indo tudo para um controle. Você imagina, está tudo online. De repente, dá um bug nas redes. Para onde vai o seu recurso? Você não guarda mais no colchão, guarda? Quem tem dinheiro no colchão aqui? No travesseiro? Tem? É bom saber, né? Vamos lá jantar lá na sua casa lá. Ninguém tem mais. O que acontece? Um controle está sendo introduzido há anos. Hoje você é reconhecido em qualquer lugar do mundo por câmeras.
você é rastreado, o sistema sabe onde você está. Daqui a pouco, como já acontece em países onde se é fechado para o evangelho, daqui a pouco pastores serão presos. E não vai demorar para acontecer no Brasil. Pastores serão presos. Já estão querendo prender o Malafaia. E vão prender. A perseguição está entrando nos países. E não pense que os Estados Unidos é o salvador da pátria, porque o anticristo pode vir de lá. Não pense. Estude sobre quem é o genro do Donald Trump, Jared Kushner. Estude quem é ele. Então assim, não pense que os Estados Unidos é o salvador da pátria. Não é. Não tem país nenhum que é salvador da pátria. O salvador da pátria é Jesus, amém? Então fique atento. Abra os seus olhos. Às vezes a gente está aí, vivendo no pecado, achando que está tudo tranquilo, e Jesus vem e você fica. E tem gente que na pressão vai aceitar a marca da besta. Ou você prefere ver um filho passando fome? Ou você prefere ver um filho não podendo ser atendido no hospital porque está fora do sistema? Que mãe que vai suportar isso? Ah, é só uma marquinha na mão, na testa, pronto, está marcado. Então é sério, meus irmãos. Onde é que você viu uma praga como essa? Úlceras, tumores nas pessoas. Onde é que isso aconteceu na Bíblia? No Egito. No Egito. As 10 pragas do Egito, uma delas era isso. Tumores apareciam nos egípcios. Por conta do faraó que não queria libertar o povo de Israel, liderado por Moisés. Os irmãos estão entendendo, amém? Mares são transformados em sangue. Sangue de defunto. Versículo 3, olha só. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar e se transformou em sangue, como sangue de cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. Vai virar um esgoto, pior que o Tietê. Todos os animais marinhos vão morrer. Isso aqui pode ser uma hipérbole, tá? Uma linguagem de exagero. Mas o texto está dizendo que toda criatura marítima irá morrer. No verso 4 diz que rios e fontes também viram sangue. Onde isso aconteceu também? No Egito. Foi literal? No Egito? Foi literal? Aconteceu de verdade? Sim. Aqui vai acontecer de verdade também? Então, chegamos no versículo 5 e 7. Um anjo se manifesta em relação a tudo ter virado sangue. Versos 5, 6 e 7. Ele vai dizer assim: e ouvi o anjo, João falando, que tinha autoridade sobre a água, dizer: tu és justo, ó santo, que és, que era, pois enviaste estes julgamentos, como aconteceu lá no Egito. Porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e de seus profetas. Tu lhes deste sangue para beber, é sua justa retribuição. Durante a grande tribulação, o anticristo, ele vai perseguir, o exército do anticristo vai perseguir e vai matar aqueles que vão se converter a Cristo durante a grande tribulação. Muitos que vão se converter a Cristo, judeus, não judeus, e serão perseguidos e mortos. Aqueles que não aceitarem a marca da besta, aqueles que não aceitarem adorar a imagem da besta, que o texto diz que será uma estátua. Hoje a gente pensa, será algo meio tecnológico, não sabemos exatamente como será, mas você pode descobrir se você ficar, tá? Boa sorte. Mas eu não quero saber como será, mas a gente já pode ter algumas ideias. Quanto mais se aproxima, mais a gente vê, né, como serão as coisas. Então, as pessoas, elas vão receber esse juízo de Deus, e João está dizendo aqui que ele ouviu o anjo dizendo que isso é justo, porque essas pessoas mataram, derramaram o sangue dos santos, dos crentes da grande tribulação. Então agora Deus está dando sangue para eles beberem. Toda a água virou sangue, dos mares, dos rios, e assim por diante. E o verso de número 7, ouvi uma voz que vinha do altar dizer: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Na quarta taça, o sol queima as pessoas, e mesmo assim elas blasfemam contra Deus. Versos 8
e verso 9. Tudo isso mostra que os juízos de Deus são inevitáveis. Vemos também aqueles que rejeitaram Jesus, receberam a marca e jamais poderão se arrepender. Porque não haverá salvação para aqueles que aceitarem. Não haverá arrependimento, eles não podem mais se arrepender. Será impossível se arrepender. Eles terão selado a sua eternidade, porque receberam a marca. O pecado, ele pode ser ignorado, meus irmãos. Os homens, a humanidade, pode fazer o que quiser e achar que estão impunes, achar que não terão que prestar contas, achar que Deus não está nem aí para tudo isso. Mas todo pecado será punido. Todos aqueles que rejeitaram Jesus receberão a justa punição de Deus. Para nós, os cristãos, os crentes, isso traz segurança. Para o ímpio, aquele que não se converteu a Cristo, isso é um alerta. Hebreus capítulo 3, verso 15. Projeta para mim, por favor, Hebreus 3 e 15. Olha que texto lindo. Se você está aqui nesse culto agora, pela manhã ou assistindo de casa, e você ainda não entregou sua vida a Cristo, a mensagem para você é essa: lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Uma referência a um acontecimento do Antigo Testamento. Se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Entregue a sua vida a Jesus. Ah, pastor, eu não acredito que essas coisas vão acontecer. Pois é, não tem problema. O fato de você não acreditar não impossibilita o acontecimento dessas coisas. Tem gente que diz assim: eu não acredito no inferno. Não tem problema, não é necessário fé para entrar no inferno. Fé é uma exigência da concorrência. Fé é uma exigência de Deus. O diabo, ele não exige fé. Tem um monte de gente que não tem fé lá no inferno. Gente que não acreditava no inferno. Eu não acredito no inferno. Aí quando ele morreu, acordou no inferno. Eu não acredito, mas está queimando, não tem para onde correr. Então, um dia nós vamos descobrir a verdade. Olha para a pessoa do seu lado. Pode olhar para o marido aí. Isso, diga. Diga para a mulher, para o esposo, a pessoa que está do seu lado, com carinho e respeito, diga assim: um dia você vai descobrir. Diga assim: a verdade. E diga assim: eu espero que você esteja no céu. Porque se você estiver no céu, é sinal que o inferno existe. Se o céu existe, o inferno existe, certo? Então, que você descubra que o inferno existe, estando no céu. Amém? Mas a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas irão para o inferno. Muitas pessoas. Inclusive, pessoas que frequentam igrejas. Inclusive, pastores. É sério, irmãos? É sério. É muito sério. Tem gente que acha que é crente, mas não é crente. Tem pastor que acha que é crente, mas não é crente. Ele vai se assustar quando morrer. John Wesley estava indo pregar na América, navio. Ele era filho de pastor, já missionário, pregador do evangelho. E o navio começou a sofrer ali o ataque das ondas, uma tempestade. E havia um grupo de moravianos, crentes fervorosos naquele navio, que estavam orando, adorando a Deus. E se morrer, morreu. Eles estão salvos, tranquilos. E o John Wesley apavorado: nós vamos morrer, nós vamos morrer. E quando ele viu a fé dos moravianos, aquilo mexeu com ele. Aquela experiência mexeu com ele. E ele escreveu depois sobre aquele relato: eu estava indo para a América para evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele era um pastor. Ele conta depois o relato da sua conversão, depois de alguns anos, em uma reunião, em uma determinada igreja, ele sentiu o coração dele aquecido e ele disse: eu senti que eu confiava em Cristo para minha salvação. Naquele momento ele se converteu. Ele já pregava o evangelho, ele era um missionário, um pastor, mas ele ainda não havia nascido de novo. Não basta nascer na igreja, tem que nascer de novo. Eu já vi tanta gente dizendo assim: pastor, eu já nasci na igreja. Qual que é a resposta que eu dou? O diabo nasceu no céu. O diabo nasceu no céu. E vai passar a eternidade no inferno. Então, nascer na igreja, você nasceu com assim, um privilégio fantástico.
Mas tem um monte de filho de pastor, filho de crente, que estão longe de Deus. Pais que não criaram seus filhos nos caminhos do Senhor. E hoje choram amargamente. O seu filho é o reflexo do seu cristianismo. Os seus filhos são o reflexo do seu cristianismo. Então não reclame. Não reclame. A responsabilidade é sua. Pastor, você é muito duro e chato. Sou. Eu sei que Jesus se agrada de ser dita a verdade. Amém? Eu não estou preocupado se eu estou te agradando. Amém? O sucesso do pregador não é a aceitação da plateia, mas a fidelidade à mensagem. Amém? Então, que você esteja entendendo o que Deus está falando com você. Terceiro ponto, ou melhor, segundo ponto. Primeiro ponto, então, os juízos de Deus são inevitáveis. Verso 1 a 11. Ponto 2. O juízo de Deus revela a dureza do coração humano. Vou repetir. O juízo de Deus revela a dureza do coração humano. Preste atenção no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 21. O quinto anjo, ele derrama a sua taça sobre a besta, sobre o trono da besta, sobre todo o sistema da besta, e se torna tenebroso. Mesmo em meio a tanto sofrimento, os homens, verso 10, 11 e 21, blasfemarão e não se arrependerão. Por quê? Porque eles já terão aceitado a marca da besta, mostrando a dureza do coração humano, mesmo no sofrimento, na dor e na angústia, eles blasfemarão de Deus. Verso 10, está dito assim: o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi lançado na escuridão, ou seja, angústia, trevas, pavor, tormento. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa das dores e feridas se arrependeram. Isso? O que está dito? Blasfemavam contra Deus, o Deus do céu, e não se arrependeram de seus atos perversos. Versículo de número 21, lá no finalzinho do capítulo, está dito assim: houve uma forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas. Elas, porém, todavia, blasfemavam contra Deus por causa da terrível praga do granizo. O coração impenitente das pessoas, o coração duro, pessoas que rejeitam, por mais que Deus tente se aproximar, que Deus tente se revelar, pessoas com o coração endurecido. Essas pessoas aqui, elas já estarão seladas, já terão aceitado a marca da besta, serão súditas do anticristo. Mas hoje nós já vemos pessoas assim com o coração endurecido. Por quê? Porque a natureza humana, ela não quer Deus, a natureza humana não deseja Deus, não deseja. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos, é Deus quem nos dá vida, é Deus quem gera vida. Efésios capítulo 2, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Deus nos deu vida. Então o nosso coração, a nossa natureza humana naturalmente rejeita Deus. A carne, a natureza humana, ela quer o pecado, ela quer os seus prazeres, ela é egoísta, ela quer viver para si. E muitos buscam a Deus com essa inclinação egoísta, como foi pregado na semana passada. De onde vêm os conflitos? Lembram-se da pregação do domingo passado? Vem de dentro de nós, do nosso coração, do nosso egoísmo. Queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. O coração do homem é endurecido para Deus. E muitos vão para a igreja, aí eles dizem que se convertem, mas eles foram para a igreja com a propaganda: Deus vai te enriquecer, te dar uma casa nova, um carro novo, Ele vai fazer você feliz. E isso aqui não é promessa de Deus para ninguém. A promessa que Deus nos faz é vida eterna, e nessa vida a paz que excede todo entendimento. Porque a paz que excede todo entendimento nos faz viver a despeito das coisas que nos faltam. Eu não tenho a casa que eu quero, não tenho o carro que eu quero, não tenho a saúde que eu queria ter, não tenho o trabalho dos sonhos, mas eu tenho a paz que excede todo entendimento.
Isso é fé em Jesus. Agora, tem muitas igrejas que estão oferecendo essas coisas. Ó, lenço ungido do pastor. Quem já comprou o lenço ungido do pastor? Eu vou trazer aqui para vender para vocês. O que vocês acham? O lenço ungido do pastor, a caneta da vitória, a rosa não sei das quantas, do quinto dos infernos. Quantas vezes você já viu isso? Quantas vezes você já comprou, achando que, não, agora eu paguei R$ 250 na caneta da vitória. Que caneta cara, hein? O tijolinho da construção, você já comprou? Não? Que bom, amém, irmão, glória a Deus. Saquinho de terra abençoada, a água que Moisés foi batizado. Jesus, onde é que o cara achou a água que Moisés foi batizado? Mentira, ele pegou lá na torneira dele. Safado! Mentiroso, falso profeta, enganador. Só que essas igrejas estão abarrotadas. Porque está sendo oferecido aquilo que o coração humano deseja. Será que essas pessoas vão ter dificuldade de aceitar a marca da besta? Não, porque o diabo vai oferecer aquilo que elas querem. Já está oferecendo nessas igrejas. Porque não é Deus, é o diabo. Ah, pastor, mas é isso que eu quero. Tchau. O Edir Macedo está te esperando lá. O Valdemiro Santos está tudo lá te esperando. Vai lá. Não tem problema nenhum. O juízo de Deus revela a dureza do coração humano. O problema não é a falta de provas ou evidências, mas a dureza do coração contra Deus. O pecado endurece a consciência até o ponto de rejeitar a verdade definitivamente. Não devemos esperar um milagre ou um juízo de Deus, um castigo de Deus para voltar o coração para Ele. Podemos fazer isso hoje, amém? Devemos tomar essa decisão o quanto antes. O quanto antes. Ai, pastor, mas eu estou preocupado. Você está preocupado com o quê? Eu vejo eu conheço gente que tem dinheiro, eu conheço gente que tem muito dinheiro e que vive em tormento, sempre preocupado com alguma coisa. Pastor, e a conta que eu tenho para pagar amanhã? Se você morrer essa noite, quem vai pagar a conta? E o problema é que você morreu hoje. Ou você acha que você não vai morrer? Que você vai passar de 120, 130? Se você chegar a 90, já fica faceiro, maninho. Se eu chegar a 90, eu estou faceirinho. Quero chegar aos 90 jogando tênis de mesa. E vou jogar com você ainda. E vou ganhar ainda. Amém, meus irmãos? Onde está o seu coração? Arrependimento é obra da graça de Deus, não da pressão e do sofrimento, porque tem gente que está sofrendo, tem gente que está sob pressão, tem gente que está chorando, mas não entrega o coração para Jesus. Não recebe Jesus, não se converte. Então não é a dor, não é o sofrimento que converte, é a graça de Deus. E que ela seja derramada sobre a sua vida. E se você não se posicionou ainda em relação a Cristo e a igreja, eis a oportunidade. Devemos nos lembrar que a salvação é um milagre do Espírito Santo, porque é Ele quem convence, não é persuasão humana. Levante a sua mão, vem na frente, faça oração de entrega, tudo isso é protocolo, digamos assim, liturgia, a gente faz, não tem problema nenhum. Levante a mão, um apelo, quer aceitar Jesus, faça a oração de entrega, dobre os seus joelhos, não tem problema nenhum. Mas tem gente que faz isso e nunca se converteu. Você entende? Faça a oração da entrega, fez, agora está salvo. Quem é que garante isso? O pastor? Eu tenho o poder de salvar? São os seus frutos, a vida que você vai viver, que vai apontar se realmente houve uma conversão. Não adianta botar uma roupa de crente, uma Bíblia de crente, falar como crente, andar como crente. O diabo faz isso muito bem, e ainda é diabo. Só o Espírito Santo convence, só o Espírito Santo gera o novo nascimento. Lá em João 16:8, rapidinho para mim, por favor, João 16:8. Pega sua Bíblia também, manuseie sua Bíblia, para não ficar preguiçoso aí com a Bíblia na mão. João 16:8. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8.
Jesus falando para os discípulos: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse: eu vou. Os discípulos ficaram tristes, mas eu vou enviar o Consolador. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo. Quem convence? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence. Um outro texto, eu quero que você ache também aí, Tito, lá no finalzinho da Bíblia, Tito 3 e 5. Tito capítulo 3, verso 5. Já estamos encerrando, segura mais um pouquinho aí. Tito 3 e 5. Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, algo bom, algo nobre, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida, por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus. E João 3 e 6, volte para João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 6. Aí vamos para o último ponto da mensagem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá-lhes vida espiritual. Ou seja, nós, seres humanos, geramos vida humana. Paulo e Esther estão gerando uma vida humana ali, amém? Está vindo uma vida humana. Daqui a pouco, a Esther vai dar à luz um filho. Ou seja, ela vai entregar à luz esse filho que está ali no ventre, está escuro ali dentro. Ela vai dar esse filho à luz. E é só isso que o ser humano pode fazer. Agora, quem, o versículo volta aqui, 3,6, quem dá vida espiritual, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Porque estávamos em trevas também, em escuridão espiritualmente falando. Mas o Espírito Santo, ele dá à luz vida espiritual. Nascemos de novo. Jesus está conversando com Nicodemos, dizendo: Nicodemos tem que nascer de novo. Nicodemos era religioso, sim ou não? Nicodemos conhecia a Bíblia, sim ou não? Nicodemos era um homem bom, sim ou não? Ele era salvo? Não. Porque ele não havia nascido de novo. É necessário nascer de novo, receber vida espiritual do próprio Deus. Isso muda tudo. Amém? Se hoje você ama a Deus desesperadamente, é porque você nasceu de novo. Se você não entende o que eu estou falando aqui mais, eu acho que isso é religiosidade, é exagero, não preciso de tudo isso. Você provavelmente ainda não nasceu de novo. E se a igreja for arrebatada hoje, você fica. E o pastor vai. Amém? Então, entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. Terceiro ponto, versos 12 a 21. O juízo de Deus prepara a vitória de Cristo. O sexto anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates, que seca e abre caminho para os reis do Oriente. Verso 12. Então, o sexto anjo derrama a taça sobre o rio Eufrates, e ali vai abrir, então, o caminho para os reis do Oriente. Vão se reunir ali para o Armagedon, a batalha final, que Jesus estará voltando. João vê 3 demônios saírem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Versos 13 a 14. E a função desses demônios é reunir os reis da terra. Aqueles que apoiam o anticristo, que estão debaixo do sistema do anticristo, para a batalha final, a batalha do Armagedon. Eles cercarão Israel, Israel estará prestes a ser aniquilado da face da terra. Então clamarão pelo Messias, se não agora, quando o Messias virá? Então Jesus virá com a igreja que for arrebatada 7 anos antes. Então eles reconhecerão que o Messias que está vindo é o Messias que eles mataram há 2000 anos atrás. Ele estará com as suas mãos furadas, com seus pés, e eles reconhecerão que mataram o Messias. Porque hoje os judeus rejeitam Jesus, a grande maioria deles. Eles estão esperando o Messias. Jesus virá e eles reconhecerão. E eles chorarão amargamente. Então Jesus lutará por Israel. E com o sopro da sua boca, com a palavra que sai da sua boca, ele vencerá o anticristo.
e todo o seu exército. Jesus aproveita e deixa um alerta para todos em todo o tempo, verso 15. Ele vai dizer assim: eu virei inesperadamente como ladrão, feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Então Jesus está dizendo: virei, aguardemos ao Senhor. Esse relato aponta para o desfecho então da grande tribulação e o Armagedon, versículo 16, diz assim: e os espíritos, os três, que saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta, então o diabo, o anticristo e o falso profeta, que é o líder religioso, e os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Haverá uma trindade satânica, tá? O diabo tenta imitar Deus em tudo. Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo também tem a sua trindade: o dragão, a besta e o falso profeta. A besta é o anticristo, será um líder político. O falso profeta é um líder religioso, da maior religião do mundo, que vai apoiar o anticristo. Tá? Então haverá um apoio religioso para convencer as massas, haverá um líder político para conduzir o mundo, e Satanás usando esses três homens para isso. Muito bem, indo para o final, na última taça se ouve do trono do templo um forte grito, versos 17 a 21, está dito assim, eu vou ler só uma parte: o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: está terminado. Lembra do grito de Jesus na cruz? Está consumado. Muito parecido. Está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos, trovões e um forte terremoto, mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade, a Babilônia, se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Essa grande Babilônia aqui vai ser o centro ali religioso de adoração ao anticristo. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho de sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Aqui um cenário apocalíptico, onde Jesus, a partir disso, vai começar a restauração de todas as coisas e o reino milenar. O clímax da história não é a vitória do anticristo, mas a manifestação de Cristo em glória. No capítulo 19, a gente vai chegar lá, tá? Um dia vamos chegar lá. Temos aqui o 17 e 18. Então, daqui a pouquinho chegamos lá, nos próximos cultos. O capítulo 19 mostra a volta de Cristo, a volta gloriosa de Cristo. Amém? Onde ele vem para vencer, para reinar. A história caminha para o triunfo de Jesus. Amém, meus irmãos? O crente vive em esperança, pois o melhor está por vir. O melhor está por vir. É claro que nós temos o melhor de Deus, Jesus é o melhor de Deus, a salvação, mas o melhor de Deus, o clímax, a consumação, é o mundo todo sendo governado por Deus. A igreja reinando com Cristo, paz, prosperidade, saúde, justiça para todos os povos. Você crê nisso? Você espera por isso? Ou você acha que é a história da carochinha? Devemos pregar o evangelho enquanto é tempo, sabendo que o dia da ira de Deus se aproxima. Charles Wright, teólogo, pastor, vai dizer assim: o Armagedon não é apenas uma batalha local, mas o símbolo da rebelião mundial contra Cristo, que será esmagada em sua segunda vinda. A volta de Cristo é mais óbvia e certa que o nascer do sol de amanhã. Amém, meus irmãos? Só você olhar para o mundo. Eu olho para as coisas, para o mundo, para as notícias. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Então vamos vender tudo, abandonar e vamos... Não, não é bem assim. Você deve viver, cuidar da sua família, trabalhar, prosperar, estudar, fazer essas coisas como se Jesus fosse voltar daqui 50 anos. Mas o seu coração, a sua vida espiritual, a sua entrega, o seu evangelismo, a sua vida com Deus, com a igreja, com seus irmãos, deve ser tão intensa, de tal forma, como se Jesus viesse agora. Amém? Então, aqui eu não estou pregando, vamos subir para o monte, vamos esperar Jesus voltar.
como os adventistas fizeram em 1840 e alguma coisa. O Miller lá, Jesus está voltando, vai ser tal dia, tal. Todo mundo vendeu tudo e foi para lá, esperou, Jesus não veio. Aí ele remarcou para o outro ano, todo mundo subiu lá, esperou e não veio. Agora vamos dar um pau no Miller, vamos quebrar ele a pau porque ele é o fundador da igreja adventista, a quadra de trás aqui. Ó. Aí depois eles torceram as coisas ali e tal, e eles acreditam que Jesus veio naquela época, mas ele não veio para a terra, ele só mudou lá do céu de um lugar para o outro e tal. O problema é que ninguém viu, né? Então, ninguém viu, aí é fácil, né? Então, cuidado com o adventismo, tá? O adventismo do sétimo dia é pataquada purinha. É isso mesmo, pataquada, fuja disso. Guardar o sábado, não pode comer um porquinho, não toma nem café, né? Aí imagina chegar no céu lá e Jesus falar, podia tomar café, comer um porquinho, nem precisava guardar o sábado. Ih, perderam, né? Imagina. Perderam. Amém, irmãos? Podia até molhar o bacon dentro do café, assim. E tomar e comer no sábado de manhã. Jesus amado. Pensa, perderam um monte de coisa. Conclusão, a banda vem para cá, por favor. Apocalipse 16, então, nos lembra que os juízos de Deus são inevitáveis. Segundo, o coração humano é naturalmente endurecido contra Deus. Terceiro, Cristo é o vitorioso final sobre toda rebelião. Amém, igreja? E a resposta do crente, do cristão, deve ser adoração, santidade e missão. Adoração, vamos falar juntos? Adoração, santidade e missão. Mais uma vez, adoração, santidade e missão. Esta deve ser a resposta do cristão. Adoração, reconhecer que os juízos de Deus são justos. Adoramos a Deus. Eu posso não entender, mas eu adoro, eu me submeto, eu aceito. Segundo, santidade, viver como quem foi liberto da ira futura. Eu não estou mais debaixo da ira de Deus. Eu sou filho de Deus. Ele me ama. Eu estou reconciliado. Porque eu sou bonzinho, mas longe disso. Porque eu criei em Jesus e entreguei minha vida a Ele. Amém, meus irmãos? Terceiro, missão. Devemos proclamar o Evangelho antes que a ira de Deus seja derramada. Sexta e sábado tivemos um treinamento maravilhoso aqui sobre evangelização. É sua responsabilidade evangelizar antes que a ira de Deus seja derramada sobre o mundo. A pergunta é: você está preparado para o retorno de Cristo? Fique em pé, por favor. Você está pronto para a volta de Cristo? Está pronto para o arrebatamento da igreja? Hoje é o tempo da graça, mas amanhã pode ser o tempo do juízo. Estamos no tempo da graça.